Fala aí, galera do Escalados, beleza? Aqui quem fala com vocês e pra vocês é Bia Quirino e voltamos com mais um informativo do Escalados / Timão. Galerinha, antes de começar a falar do Corinthians, quero parabenizar todos os atletas olímpicos, principalmente a seleção olímpica masculina que trouxe mais um ouro para o Brasil. Parabéns, meninos, e parabéns para os nossos meninos do terrão. Guilherme Arana e Malcom, que inclusive fez o gol da vitória. Parabéns, meninos, parabéns a todos os atletas que estão se dedicando, ouro, prata, bronze, mas que estão lá lutando pelo nosso Brasil. Muito orgulho de vocês, parabéns. Bom, pessoal, vamos começar a falar aí de Corinthians. Ontem o nosso presidente da República sancionou a lei que dá direito aos times se tornar uma sociedade anônima. É, na verdade, uma empresa, dá o direito do clube a ser empresa. O Corinthians seria um bom negócio virar uma empresa, pois pararia aí e possibilitaria o Corinthians de negociar todas as dívidas e pararia aí, né, com tantos processos e bloqueios judiciais. Há times que dão certo, há times que dão errado. Um exemplo de time que é empresa, para mim um exemplo bem claro, um dos melhores exemplos é o PSG. Veja, um Sheik chegou fazendo a diferença, trouxe vários jogadores. O PSG hoje voa, né? Nossa, que sonho ter aquele time do PSG no Corinthians. E um exemplo que não deu certo, assim, pra mim, na minha opinião, é o Arsenal. Veja, pra mim, os empresários que gerenciam hoje o Arsenal, pra mim, eles estão só sugando. Que nem acontece com a nossa diretoria hoje. Então, pro Corinthians era meio perigoso com essa diretoria. Eles tiram bastante lucro e deixam só apenas o que dá pro time sobreviver. Então aí, né, 2 pesos e 2 medidas. Mas pra mim seria uma boa oportunidade, tirando essa diretoria. Mas seria uma boa oportunidade do Corinthians de crescer mais ainda, porque a nossa marca é bem forte, todos sabem. Bom, pessoal, falando em processos aí, Jadson entrou com processo novamente, mais um para nossa conta, né? Mas na verdade em dose dupla, né? Agora, pois além do Jadson, seu empresário entrou também com um processo na justiça pelo Corinthians. Foi acordado valores aí do Jadson, se não me engano, de 840 mil. O Corinthians ia pagar parcelado e não pagou. Então o Jadson entrou na justiça e pode acontecer nos próximos dias o bloqueio judicial, pois já foi acordado com o juiz isso. E não tá longe de acontecer isso com o empresário também, pois o Corinthians não honrou. O Corinthians alega que pela pandemia, a caída de lucros pelo Corinthians, então por isso que não honrou. Quer fazer uma reconciliação, mas parece que não vai dar certo, pois já teve, né, o bloqueio, vai ter agora essa semana, na verdade, o bloqueio judicial por parte do Jadson. Agora do empresário ainda está correndo o processo. Bom, pessoal, e o Corinthians, hein? Aceitou a proposta aí, eu falei para vocês do Rodrigo Varanda, né, que iria embora. O Corinthians aceitou aí a proposta do Bragantino. O Corinthians renovou, como eu falei para vocês no último vídeo, que o Corinthians renovaria, mas que venderia o jogador. Bom, o Corinthians lucrou aí 13 milhões por 70% do passe do jogador e os outros 10% é do jogador. Bom, eu queria aí desejar uma boa sorte para o Rodrigo Varanda e que ele tenha mais possibilidades lá no Bragantino, né? O Corinthians tem aí outros 3 jogadores que estão aí em possível negociação a deixar o Corinthians, que são os zagueiros, o zagueiro João Vitor, o lateral esquerdo Lucas Piton e o meia Matheus Vital. O Corinthians ainda quer ainda enxugar mais ainda a folha salarial e com isso há também a possibilidade da saída do Luan do Corinthians, né, e do Léo Natel. Bom, vamos ver aí no que vai dar esses jogadores que o Corinthians quer vender e o Luan e o Léo Natel que quer se desfazer. Falar em vender, o Corinthians aí vai lucrar aí com o Ederson, um jogador nosso que está emprestado por Fortaleza. E essa semana, houve aí a proposta do Newcastle da Inglaterra. O Corinthians aí lucraria um bom dinheiro com a venda do jogador, mas o Fortaleza não quer abrir mão, mas ele sabe que o Corinthians no contrato, o Corinthians já tinha essa possibilidade da venda do jogador.
Eu, na minha opinião, traria ele de volta, não venderia ainda, traria ele de volta aí, que eu acredito que o menino teria espaço, né? Agora com Renato Augusto e Juliano voltando. Ah, e falar em Renato Augusto e Juliano voltando. Vocês viram o treino do Renato Augusto? Corinthians TV divulgou quinta-feira o treino do Renato Augusto. Está voando o Renato. Fez até o Luan jogar bola, gente. Se vocês não viram, não percam a oportunidade e assistam um vídeo que saiu no Corinthians TV na quinta-feira. Até o Luan jogou uma bola que fazia tempo que eu não via. Renato Augusto aí movimentando o Corinthians. Em falar em movimentar, e o Juliano, hein? Foi apresentado aí essa semana, já estava lá, mas foi dar entrevista essa semana, puxou a orelha aí dos medalhões, assim como ele disse que o pessoal mais velho tem que apoiar os jogadores mais novos, apoiar, ajudar nesse momento difícil, e puxou a orelha aí da torcida também. Juliano já tem meu conceito, já gosto de você de graça, sem jogar bola. Puxou a orelha aí dos torcedores e disse que é muito fácil apoiar quando estamos só ganhando. E quando estamos perdendo, aí não apoia, não existe apoio. Parabéns, Juliano. Eu sempre falo isso, é muito fácil apoiar quando está ganhando e muito difícil apoiar quando está perdendo. Aí quer fazer protesto, quer ir bater em jogador. Já falei isso, não quero mais tocar nesse assunto. Bom, pessoal, quero aí também falar do jogo Corinthians e Flamengo. Meu Deus do céu. Nossa, eu não vi a hora de acabar esse jogo. Tá difícil assistir o Corinthians, eu venho repetindo isso. O Corinthians não jogou. Parecia que o Flamengo, só tinha o Flamengo em campo. Só o Flamengo tava em campo, não tinha jogador do Corinthians ali. E perder na nossa arena de 3-1 é um negócio doído. Vamos ver aí com a volta da torcida, né? A possível volta da torcida em novembro, se a gente consegue apoiar e o jogador começa a sentir mais a nossa presença, né? E consegue aí desenvolver o futebol que eles não vêm desenvolvendo. Bom, e falar em torcida, o Corinthians vai homenagear hoje, né, no jogo contra o Santos e no próximo jogo contra o Ceará, a torcida organizada Camisa 12. Hoje os jogadores entrarão aí com, né, antes do jogo eles entrarão com as blusas Camisa 12 e o Cássio usará, em vez do nome dele, camisa, se referindo à torcida organizada Camisa 12, que está fazendo 50 anos de história. Parabéns ao Camisa 12 aí e ao Corinthians pelo apoio a essa torcida organizada. E semana que vem terá um mosaico, muito bonito mosaico. Se você assistam um jogo contra o Ceará para vocês verem que mosaico bonito será feito em homenagem a essa torcida. Bom, pessoal, hoje terá jogo Corinthians e Santos com a possível estreia de Juliano e Renato Augusto. Estou ansiosa para ver esse jogo, confesso, pela estreia de Renato e Juliano. Sei que não é a solução para o Corinthians, mas já é meio caminho andado. E aí, torcida, eu queria saber de vocês. E se de repente o Corinthians perde hoje, será que o emprego do Silvinho está na corda bamba já? Queria a opinião de vocês aí. Se perder o clássico contra o Santos, é para ser mandado embora ou não? Porque parece que há um murmúrio, né? Um disse-me-disse lá dentro do Corinthians, que o Corinthians já tem pelo menos meio caminho acertado aí com o Vanderlei Luxemburgo. Assim ouvi dizer. Não sei se é verdade, mas já deixo aqui essa dúvida aí para vocês também. Bom, queria homenagear agora aos pais, principalmente ao meu tio e ao meu avô, que foram meus pais, porque pai é aquele que cria, não o que faz. Foram meus pais aí, meu tio e meu avô, corintianos roxos e doentes como eu. Meu tio ainda um pouco mais que meu avô, vi meu avô algumas vezes emocionado com o Corinthians, principalmente naquele Mundial, que o pessoal disse que não é Mundial, mas para nós é Mundial, a FIFA aceitou, então é Mundial. E vi ele bem emocionado nesse dia, foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu avô chorar, quando criança, foi uma das primeiras vezes que vi meu avô chorar. Me recordo das primeiras vezes que eu fui no estádio, levada pelo meu tio. O primeiro estádio que eu conheci foi o Morumbi, e o segundo o Pacaembu, que, meu Deus, o Pacaembu não tem discussão. E também a primeira vez que fui na arena foi com meu tio. Então, são histórias marcantes que marcaram a minha vida de infância e de corintiana,
Quero homenagear todos aos pais. Pai é o que cria. Existem pais de alma, pais por afinidade. Existem pais que fizeram e criaram seu filho. Então, a todos os pais, as mães que são pais, a todos esses eu quero homenagear, desejar um feliz Dia dos Pais. E lembrando sempre que eu sou corintiana de alma, porque o coração um dia para e a alma é eterna. Beijos e até a próxima.